pessoal, então tá. Diga-me uma coisa, tem alguém que está começando a assistir as aulas hoje? Tem algum membro novo? Tá, pensei que tinha visto alguém diferente aí. Então tá, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou só fazer um comentário bem curto sobre o final da última aula, que ficou muito rápido, né? Foi muito atropelado, e aí eu entro na aula 2, que eu acabei de lembrar que esqueci de mandar por e-mail para vocês. Mas vou enviar depois, tá? Então nós vamos fazer algumas deduções hoje e alguns exemplos de resolução prática, tá? Eu vou ficar um pouco, não só na teoria, né, mas também um pouco na resolver alguma coisa matemática, tá? Então, só para lembrar vocês, no livro, no início do livro, tá? Existem alguns valores de tabela para constantes elásticas equivalentes a alguns sistemas mecânicos. Então, isso aqui, obviamente, tudo pode ser demonstrado matematicamente, tá? Mas a gente não vai perder tempo fazendo isso, porque, obviamente, só essa tarefa já é bastante extensa, tá? Então, essa tabela, para massas equivalentes e para constantes elásticas equivalentes, vocês têm que ter sempre junto. Muito provavelmente isso vai cair em alguma avaliação de vocês, tá? Então, imprimam uma, se quiserem, porque é mais fácil, né? E tenham junto com vocês. Aí, inclusive, um ou outro exemplo hoje que eu vou resolver vai envolver isso aqui, tá? Para molas helicoidais, se eu não me engano, e para viga com massa concentrada na ponta, suspensa numa extremidade com massa concentrada na outra ponta. A gente vai resolver isso hoje, tá? Certo? Então aqui, só para lembrar, são os valores que a gente tinha, né? Esses é só dar uma olhada no livro. E tinha um desafio aqui que eu normalmente costumo passar para os alunos, tá? Dessa vez eu vou resolver junto com vocês no quadro para tornar um pouco mais dinâmica a aula, tá? Geralmente o pessoal demora um pouco para ficar resolvendo, então eu vou acelerar as coisas. Quem fez comigo no semestre passado, lembra que vocês tinham que resolver. Esse ano eu vou ser um pouco mais gentil, tá? Claro, pode desligar a primeira. Tá. Então, a ideia é a seguinte, você tem que provar que uma associação de molas em série, tá? Que a mola equivalente numa associação de molas em série vai equivaler ao que está escrito aqui, ou seja, 1 sobre a constante equivalente é igual à somatória dos inversos das constantes. Essa é uma prova que tem que ser resolvida para quando as associações de molas forem em série, e quando estiverem em paralelo, então é mais simples, né? Aí a constante equivalente de mola é simplesmente a soma das constantes equivalentes de cada mola. Essa representação aqui vale, obviamente, para quantas vocês quiserem. 2, 3, 4, 5, até N molas, tá? Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer isso aí, tá? Eu vou começar com a demonstração das molas em paralelo, porque é um pouco mais simples, tá? Então, vamos ver. Primeira coisa, eu vou ter aqui, então... Eu vou fazer a demonstração, pessoal, considerando apenas 3 molas, tá? Porque vocês vão observar que o que eu consegui mostrar com 3, evidentemente, você pode aplicar para um número maior de molas, tá? Tendendo a infinito. Então, vamos considerar que a gente tem 3 aqui. Cada uma delas tem a sua constante equivalente. Beleza. E existe uma força que vai puxar esse sistema para lá, tá? Para testar o que as 3 molas conseguem fazer juntas. Quando essa força é aplicada, vamos considerar que vai surgir um pequeno deslocamento aqui, que eu vou chamar de... pode ser ΔX, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, o que eu estou procurando aqui, tá? Eu quero poder escrever essa força, porque o que acontece? Essa força aqui, aplicada nas molas, ela obedece à lei de Hooke, né? Ou seja, eu posso dizer que F igual a Kx. Nesse momento eu vou desconsiderar o sinal que normalmente vai colocar aqui, porque a gente vai trabalhar em módulo nesse caso, tá? O que interessa é a associação das molas só. E o que eu quero fazer é escrever essa força em termos de uma constante equivalente aqui, tá? Então, escrever dessa forma. Bom, o que acontece, ó? Existe alguma coisa que vai aparecer em comum para as 3 molas nesse sistema? O que vocês acham? O quê? A mesma força? Não, a mesma força não. O mesmo deslocamento, isso é óbvio, né? Porque quando eu puxar esse sistema ou comprimir, tanto faz, né? Todos eles vão obrigatoriamente experimentar a mesma compressão ou elongação, né? Então eu vou ter o mesmo, vamos dizer que isso aqui seria, por exemplo, um x1, esse aqui teria um x2, esse teria um x3. Então eu vou dizer o seguinte, ó, que x1 tem que ser igual a x2, tem que ser igual a x3, e por fim ainda deve ser igual a x.
tá? Ou ΔX no caso. A notação que a gente escolheu foi ΔX, tá? Beleza. O que mais agora então? Eu vou escrever a força que surge em cada uma das molas, tá? Então, por exemplo, a F1, a força na mola 1, bom, deve ser K1 vezes X1. A F2, K2, X2. E a F3, K3, X3, tá? Só que acontece o seguinte, ó, em cada caso, como esses elementos são todos idênticos, eu posso escrever K1 ΔX, K2 ΔX, K3 ΔX, certo? Então vamos botar aqui, ó, isso aqui é mais uma coisa aqui, K1 ΔX, K2 ΔX, e vou colocar um igual aqui, tá? Então, o que eu vou ter agora aqui, ó? A força, além disso, né? Outra consideração que a gente vai fazer, a força total, que a gente experimenta aqui, ela é aplicada em 3 molas que estão em paralelo. Então, cada uma das molas vai aplicar uma força que somada, a somatória das 3, vai equivaler a total. Então, eu posso dizer que ó, essa força total também é igual a F1 mais F2 mais F3. Tá? Por isso que eu não posso dizer que as forças são iguais, tá? No caso de forças de molas em série, aí sim é o que vai acontecer, né? Nós vamos ter as forças idênticas em cada mola, tá? Bom, e agora o que eu posso fazer, pessoal? Bom, vamos escrever então essa expressão, substituindo cada uma das forças por isso aqui e a equivalência por isso aqui. É só isso, tá? Então, vamos ver se a gente consegue colocar aqui, né? Eu vou ter como força constante equivalente vezes ΔX e vai ser igual a esses caras aqui. Eu vou colocar em evidência já o ΔX, tá? Então, ΔX, e aí vou somar esses 3 aqui. Certo? E aí, a gente simplifica e está demonstrada. Claro que essa demonstração foi feita para 3 molas, mas se vocês prestarem um pouco de atenção, é fácil notar que isso aqui valeria para mais, né? Se eu fizesse com 4 ou 5, a ideia é a mesma, tá? Então, o que a gente pode dizer é que para molas em paralelo, o K equivalente é igual ao somatório das constantes elásticas das molas que estiverem associadas. Tranquilo isso aqui? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui, só para ter... Ver se eu consigo fazer aqui a outra. Tá. Uma pergunta até aqui, pessoal? Tranquilo? E agora, vamos ver como é que fica em série, então, esse caso aqui, né? Então... Aí nós vamos ter, por exemplo, uma mola presa a outra e onde uma força é aplicada, né? Então, vamos ter uma constante aqui, uma outra constante elástica aqui e a constante elástica 3 aqui, tá? Beleza. O que mais que eu vou ter, né? Bom, um deslocamento, que vai, quando essa força for aplicada, esse sistema, vamos supor que ele vai se estender, ele vai se alongar, né? Então eu vou ter aqui um x1, vamos chamar de x1 simplesmente, né? Vou ter aqui um x2 e aqui um x3. É isso aí. E é claro, no total aqui eu vou ter, vou colocar aqui assim, ó. Vou escrever aqui, deslocamento total. Eu vou chamar simplesmente de x, tá? Para ter uma notação conveniente. Então, eu vou ter aqui, ó. Primeira coisa, eu estou novamente interessado em escrever essa força que está sendo aplicada aqui como sendo uma constante elástica equivalente vezes a elongação que foi aplicada nela, tá? Muito bem. Só que além disso, o que a gente pode considerar agora como primeira observação, né? Esses x1 mais x2 mais x3 equivale ao x. Então isso aqui também pode ser escrito assim, ó. x1 mais x2 mais x3, todos multiplicando a constante equivalente. Certo. O que mais a gente pode escrever aqui ainda?
força em cada mola, né? Isso também é possível de fazer, né? E, bom, a força 1 seria igual a K1 x1. E por sua vez, a 2 vai ser K2 x2. E a 3, K3 x3. Só que como esse sistema está em série, todas as forças são iguais, né? Então, tudo isso aqui, ainda por cima, é igual a F. Tá? Que é, por sua vez, então, igual a K equivalente que multiplica por X. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou pegar, todos são iguais, tá? Esse cara é igual a F1 é igual a F2, que é igual a F3, que é igual a constante equivalente vezes X, que seria a força aplicada aqui, tá? Então, eu vou pegar para cada caso e vou isolar só os deslocamentos individuais de cada mola, tá? Em função disso aqui, certo? Então, como é que fica? Olha só, fazer para um, depois os outros são consequência, né? Eu posso escrever que K1, x1, que é a força 1, é igual a constante equivalente vezes x. Porque, novamente, né, todas as forças são as mesmas aí, né? E daqui eu posso isolar o x1. Então, ele vai ser constante equivalente sobre o K1 e que multiplica o x. Só que da mesma forma que eu fiz isso aqui, ó, eu também posso estender esse raciocínio para as outras, né? Então nós vamos ter ainda x2, que é igual a constante equivalente vezes x sobre K2, deixar em evidência aqui, e ainda, por fim, o x3, que é a constante equivalente vezes x sobre K3. Muito bem. E agora o que a gente pode fazer ainda? Olha, o que vocês fariam agora, né? Como a gente tem que... Como? Em qual lugar? Aqui? Tem uma forma mais fácil de fazer. Olha só, a gente sabe que x1 mais x2 mais x3 é igual a x, né? Concordam comigo? É óbvio, né? Claro, eu vou colocar o x1 dessa forma aqui, o 2 aqui e o 3 aqui. Bem mais rápido, dá uma olhada como é que vai ficar, então. Ó. Se cabe tudo aqui embaixo, né? Então vai ser K equivalente vezes x sobre K1 mais K equivalente vezes x sobre K2 mais K equivalente vezes x sobre K3 e isso é igual a x. O que vai acontecer aqui então, pessoal? É bem fácil agora, né? A gente vai cortar o x e o K equivalente é um elemento em evidência aqui, né? Aparece em todos os termos, né? Então eu poderia escrever isso aqui como sendo K equivalente vezes 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 mais 1 sobre K3. Se eu pego esse termo então aqui e passo ele para o outro lado, o que nós vamos ficar então? Ele vai para baixo, né? Então eu vou ter 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 mais 1 sobre K3, que é o que sobra do lado esquerdo, né? Vai ser igual a esse K equivalente, como ele vai para cá, vai ficar invertida. E é isso aí então, demonstrado. Então essa é a associação para molas em série. E obviamente isso vale sempre desde que as molas sejam lineares, né? Que obedeçam essas relações que foram utilizadas aqui, né? Na demonstração. Também, assim como no outro caso, né? A gente fez para 3, mas isso aqui vale para um número qualquer de molas, né? Tá? Então a partir de hoje, toda vez que vocês se depararem com situações em que associam-se molas ou em série ou em paralelo, vocês sabem como fazer, como proceder, sabem por que funciona dessa forma, né? Tá? Entenderam mais ou menos a demonstração? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum passo que eu tenha feito meio obscuro? Nada? Vocês podem falar, depois ele corta aqui. Vocês podem falar, tá? Eu não sei se... Faz um break aqui. Ó. Não sei se vocês estão tipo, ficando com... como é que se diz assim agora? Não é acanhados, mas com vergonha de falar alguma coisa porque vai ser gravado. Podem perguntar o que quiserem. Inclusive quem passa vergonha sou eu, porque eu estou sendo filmado. Vocês nem aparecem, então tranquilo. Tá? Podem interromper a qualquer momento, tá? Se for o caso, depois o mestre da edição, ele dá uma editada aí. Não tem problema. Tá bom?
Tá. Certo, pessoal. Então, assim, da aula número 1, o conteúdo vai até aqui, tá? Demonstração feita, então. Vamos partir agora para a próxima aula. Essa aqui, da forma como eu abordo a disciplina, é a última em que eu vou usar material de projeção, tá? Depois dessa aula, que deve durar hoje, a aula que eu me refiro é a apresentação aqui, né? Depois dessa apresentação, que deve durar hoje e mais amanhã, todas as outras vão ser inteiramente no braço, tá? Então eu vou resolver tudo no quadro. Não, espero que vocês gostem assim, mas que como tem muita dedução matemática, eu entendo que fica muito maçante e não didaticamente apropriado apresentar simplesmente as demonstrações, tá? Por isso, certo? Então vamos lá. O que nós vamos ver hoje então aqui, ó? Constante equivalente, tá? Então como é que a gente obtém a constante equivalente em alguns casos? Aqui a gente já viu para dois casos bem simples, que são associações de molas, né? Série paralela. Depois elementos de massa ou inércia, movimento harmônico e, por fim, elementos de amortecimento. É uma breve introdução ao amortecimento, tá? A gente vai ver com muito mais profundidade em algumas semanas à frente esse conteúdo, tá? Então, como eu falei para vocês, aquela tabela com algumas constantes equivalentes de mola, de massa, vão ser usadas periodicamente, tá? E aqui está a primeira situação em que vai aparecer isso. É um exemplo bem simples de resolver, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, um vagão ferroviário de carga, tá? Ele tem 3 molas em paralelo. Então, já vamos ter que lembrar como é que funciona a situação em paralelo, né? São molas helicoidais, tá? Fabricadas em aço. A gente tem aqui o módulo de elasticidade, dado, né? 80 vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado. E cada mola possui 5 espiras, com diâmetro médio de 20 centímetros e diâmetro de arame que constitui a espira de 2 centímetros. Então, quer dizer, todos os dados que especificam perfeitamente a mola e o sistema como ele está constituído estão dados no problema, tá? Estão fornecidos no problema. O que a gente quer saber, então, aqui? Determinar uma constante elástica equivalente. É um valor numérico nesse caso, tá? Quanto vale, evidentemente nesse caso a resposta vai ser dada em Newton por metro, né? Então, quanto vale a constante elástica equivalente nesse sistema? Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Primeira questão, primeiro passo é determinar uma expressão pronta de forma que nos permita calcular uma constante elástica equivalente para uma mola helicoidal, baseada no arame, no número de voltas, né, no diâmetro da espira, tá? Então, se vocês derem uma olhada no material impresso, se eu tenho ele aqui, todos têm aí? Para dar uma verificada em como fica a expressão. Só para não parecer uma coisa meio mandrake, eu tenho aqui, tá? Então, no caso da mola helicoidal, na página que aparece massas, molas e amortecedores equivalentes, tá? Então, a constante, eu vou escrever aqui agora, vocês me permitam apagar esse lado do quadro, tá? Tá, vamos ver. Como é que fica a expressão, pessoal? Alguém tem ela aí? Constante elástica equivalente para uma mola, para um sistema helicoidal, né? Vamos lá? Eu vou escrever aqui, tá? Olha só. E depois vamos ver quem é quem aqui, cada elemento, né? É isso aqui, então, tá? O que acontece, ó? Eu tenho um sistema de um vagão ferroviário, tá? Ele tem 3 molas em paralelo. A mola é feita de um arame enrolado, uma espira, tá? E eu quero determinar qual é a constante elástica equivalente desse sistema. O que é esse sistema? São 3 molas que tem um formato helicoidal, do qual a gente sabe qual é o material que é feita, sabe qual é a espessura do arame e sabe qual é o diâmetro da espira. Então, como é que a primeira pergunta seria, qual é a expressão que me permite calcular uma constante elástica para uma mola desse tipo, baseada nas características físicas dela? Isso é uma expressão pronta já, tá? E a expressão é essa aqui. Então, isso só vale para molas com formato helicoidal e cujo qual vocês tenham as informações necessárias, que vão ser, primeiro, então, o diâmetro do arame. Então, deixa eu escrever assim, diâmetro do arame. Porque, evidentemente, o diâmetro do arame influi no valor da elasticidade da mola, né? O que mais que vai influir? O diâmetro da espira. Então, esse é o D maiúsculo, tá? Então, o diâmetro da espira.
que será que ainda importa para determinar o quanto macia ou dura vai ser a mola? Bom, tá aqui, né? Mas é o número de voltas, obviamente, né? Quanto mais voltas isso vai afetar, né? Então é o N, o número de espiras. Voltas ou espiras, né? Então, o número de espiras. Essas informações estão todas dadas no problema, tá? Você não tem que deduzir isso, certo? E por fim, o G, que é o módulo de elasticidade transversal. Módulo de elasticidade transversal. Beleza. Então é bem simples, na verdade, esse problema, né, pessoal? Porque basta eu fazer uso dos valores numéricos que eu tenho aqui, tá? Para cada uma dessas informações que são necessárias para o cálculo da constante elástica e fazer o cálculo. Tá? É simplesmente isso, né? Então, nesse caso, bom, claro, só tem um detalhe, né? Isso de certa forma bem simples, mas é importante ressaltar. Isso que eu vou fazer aqui vai valer para uma mola, né? Mas como a gente possui 3 molas em paralelo, opa, acho que eu tenho aqui, são 3 molas em paralelo, né? Olha só. Então eu vou ter que fazer vezes 3 o valor que eu tenho, porque seria a soma das 3, né? É a única diferença, o único detalhe que eu tenho que prestar atenção, tá? Então nós vamos ficar aqui com, vamos ver, 80 vezes 10 na 9. Todas as unidades de medida estão no sistema internacional já, também tem esse detalhe. Então, aqui não é necessário converter nada, tá? Então, 80 vezes 10 na 9. Eu vou colocar 100 as unidades aqui, fica mais fácil, tá? 0,02. Sobre, são 8 vezes 5 vezes 0,2 ao cubo, e aqui na quarta, né? Tá? Então é isso aí, ó. São as informações. Se vocês fizerem a conta, simplesmente multiplicando o que está aqui, vão encontrar uma constante equivalente no valor de 40.000 Newton por metro. O número vai dar 40.000, né? E a unidade, como está tudo no sistema internacional, ela vai cair na unidade do sistema internacional para constante elástica, que é Newton por metro, né? Tá? Vamos dar um nome de constante equivalente total, que seria a resposta final. Né? Claro. Para uma mola só, tá? Para o sistema total, como elas estão em paralelo, seria a soma de 3 iguais, ou seja, é 3 vezes isso. Agora sim é o total, né? Que vai nos dar então 120.000 Newton por metro. Tá? Então é isso aí. Só isso. Bem simples mesmo, né? Esse é o exemplo 1.2 do RAL quarta edição. Caso alguém queira depois conferir aí, tá? E da prova. Como? Da prova. Esse é aquele que com certeza não cairá na prova. Ele é muito simples, né, gente? É muito simples mesmo. Exatamente. Ele é tão simples, ele é como é que é? Ele chega a ser constrangedor de tão simples. Esse aqui, né? Mas a gente tem que começar devagar, né? Obviamente, tá? É claro, isso aí. Obviamente, né? Porque nesse caso seria um constrangimento feliz, né? Ele equivale a uma nota boa, provavelmente. Então, bem tranquilo. Basicamente é pegar uma relação tabelada, tá? Que é aquela que está escrita ali em cima, né? E aplicar ela, nada mais, tá? Nesse caso, nada mais. Aí, como é muito simples, vamos partir para um exemplo um pouco mais elaborado, tá? Então agora a gente quer saber qual é a constante elástica torsional, desculpa, ou seja, ela envolve não movimento de translação, mas sim movimento de rotação, né? De um eixo de hélice feito em aço, tá? Que é dado pela figura apresentada aqui, tá? Então não sei se vocês enxergam daí, mas a gente tem todas as dimensões, né? Aqui um cilindro oco, né? Então eu tenho espessura, parede, na verdade eu tenho valor de parede a parede externa, interna também, e ele é composto por 2 partes, né? Uma maior e uma um pouquinho mais estreita. Todas as dimensões são dadas aqui, tá? E o material do qual ele é feito também é dado, é aço. Então a gente vai usar o mesmo valor de constante que foi usado aqui, porque também era aço, né? Tá, o mesmo módulo de elasticidade ali, tá? Muito bom. Então, agora, o que a gente vai fazer?
A gente precisa procurar uma relação, que não vai ser aquela, evidentemente, né? Que envolva constante elástica associada à torção para um eixo oco. Tá? Então procurem na tabela, quem tem ela aí, e vejam se vocês conseguem me encontrar rapidinho qual é essa relação. Essa tabela está no apêndice. Então na parte inicial do livro, é uma espécie de apêndice, mas no início do livro. Tá? Logo depois da lista de símbolos. Logo depois da lista de símbolos.